Hoje é o maior problema que a gente tem na Aline. Bom dia, pessoal, estão tudo bem? Sejam bem-vindos aí. Eu vou compartilhar minha apresentação com o amigo Rover aqui. Rover, por favor, sobe aqui junto com a gente, senta na mesa ali. Bom, pessoal, é um prazer muito grande estar aqui hoje, representando o município de Ribeirão Preto através da sua Companhia de Desenvolvimento Econômico, né? É a empresa responsável por toda a área de tecnologia do município de Ribeirão. É uma PROD, né, carinhosamente chamada de PROD, assim como a Prodan, como a IMA, como a Sijum, como a Prodesp, como o Serpro, enfim. São as empresas que dão toda a sustentação para a área de tecnologia do município, né? São de extrema importância para os municípios que têm a condição de ter uma empresa, né, de tecnologia. Isso é muito importante. Agradecer o meu amigo Francisco Naline, que teve a visão de vanguarda e a sensibilidade de colocar na mesa hoje empresas de tecnologia, porque tudo que se conversa aqui, tudo que irá ser conversado aqui nesse seminário, direto ou indiretamente, envolve a área de tecnologia. Então, nada mais prudente e mais sábio do que colocar as empresas e estar conversando sobre tecnologia e sobre o futuro, né? A Coderp, ela tem hoje, vai completar, a gente está batendo quase com a Prodan, a gente completa 53 anos esse ano, né? A gente tem tanto a parte de infraestrutura aqui no município, com quase 400 quilômetros de fibra, não tem nenhum prédio público, seja uma escola, uma unidade básica de saúde ou algum prédio administrativo que não tenha um link de comunicação da Coderp dedicado, né? A gente tem toda a parte de sistemas também, principalmente para a área tributária, que é o assunto aqui hoje. A gente está terminando a implantação de um sistema tributário. A Tânia, que é a gerente do projeto, está aqui. A gente tem um projeto que foi implantado no início do ano também, em torno de fiscalização, que deu um ganho de arrecadação para o município muito grande para a parte de fiscais de posturas. Dentro da estrutura contábil, a gente tem um fluxo de caixa, que é um módulo dentro da estrutura do sistema nosso de gestão contábil e financeira, que foi desenvolvido. Uma parte da equipe está aqui, a Ana, a Cláudia, a Simone, que desenvolveram esse sistema com muita maestria. E o nosso assunto hoje, que nós vamos falar, é um assunto muito delicado e muito importante, que quando que você vai ser atacado. Não é nem quando, é como, porque atacado você vai ser. Essa não é uma visão assim de terrorista, mas é o que a gente vive hoje, tá? Quando uma prefeitura ou alguma entidade for atacada, essa condição não aconteceu hoje. Ela, com certeza, ela já vem acontecendo há pelo menos 6, 7, 8, 9 meses, né? Como é que funciona? O hacker, por uma falha de segurança, sempre é uma falha de segurança, ele consegue acessar a tua base de dados, a tua rede, e ele entra na rede e fica quietinho ali. E aí ele começa a analisar o comportamento da tua estrutura. E a primeira coisa que ele vai tentar fazer é começar a acessar onde que estão os teus backups. Então, ele acessa o backup, ele começa a mudar a estrutura do teu backup e começa a criptografar o teu backup. O primeiro passo dele está pronto. Segundo passo, aí ele vai começar a analisar o comportamento da tua rede e ver quais são os arquivos mais importantes para você.
E, a partir desse momento, ele vai começar a criptografar esses arquivos também. E aí, um belo dia, ele faz o ataque, né? Ele faz o ataque, bloqueia tudo e para tudo, né? E aí, é o famoso ransomware que a gente fala, né? Que é o sequestro dos dados. E ele só te libera aquela base de dados novamente se houver um pagamento, né? Então, a gente recentemente, como Naline disse, a gente teve o caso de uma prefeitura aqui do interior. Aqui em Ribeirão Preto, especificamente, a gente teve caso de um hospital que teve problemas. Algumas indústrias aqui de Ribeirão tiveram problemas também. Enfim, esse é o mundo que a gente vive hoje. É um mundo onde a evolução dos ataques, elas estão numa curva aí exponencial, né? E a necessidade de se manter essa segurança funcionando e se manter essa estrutura funcionando, ela é muito grande, né? Então, o que aconteceu? Teve que se pagar. Eu não sei como esse município pagou, mas ele teve que pagar para poder liberar os dados e ele poder fazer o acesso novamente às informações. Agora, você imagina não só o ônus financeiro, mas o ônus político disso, né? Olha o peso disso para um prefeito, para um secretário, que teve ali os teus processos fiscais de pagamento, de cobrança, parou tudo, saúde parou, você não conseguia atender ninguém nas unidades básicas. Olha o tamanho do problema que foi criado por não se prever ou não trabalhar de forma correta na proteção dos dados que estão ali armazenados, né? Então, só para vocês terem uma ideia do universo que a gente está falando. Olha a quantidade de tentativas de invasão, comparando o primeiro semestre de 2024 com o de 2025. Teve um aumento de 23% na tentativa de invasão. Então, esse número hoje, ele representa uma tentativa a cada 2 segundos. Quer dizer, teve uma tentativa, enfim. Olha o tamanho dessa base e o tamanho de tudo isso que hoje está acontecendo. Paralelamente, no nosso mundo, a gente nem faz ideia, né, do que está acontecendo e os ataques estão aí, né? E por que ali, praticamente 50% dos ataques, eles ocorreram dentro das instituições financeiras? Porque olha o tamanho dessa base de dados, né? Olha quantas contas a gente tem hoje aí, só pegar aqui que o velho, eu tenho que ficar trocando de óculos. Então, para não trocar de óculos, para ver de longe, eu trouxe um papelinho aqui. 156 milhões a Caixa tem de clientes, né? Então, as instituições bancárias hoje representam 54% da tentativa de ataque. A parte de serviços, 31%. E aqui estão as instituições públicas, dentro da parte de serviços. Então, hoje, banco é uma instituição que investe pesado em infraestrutura e segurança. E mesmo assim eles são atacados. O roxinho já foi atacado, o vermelhinho já foi atacado, o laranjinha já foi atacado, o amarelinho já foi atacado, todo mundo já foi atacado. E então, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar para, quando houver isso, minimizar ou tentar evitar, né? O ideal seria evitar, mas se você não conseguir evitar, você tenta minimizar o impacto dos ataques. E aí, em cima disso, ser o mais rápido possível para restabelecer a comunicação dos teus sistemas, né? Aqui, a gente tem uma amostra, né, do que aconteceu. O INSS, a gente teve um vazamento de informação em 2024, né?
na casa aí de 40 milhões de segurados, né? Agora, recentemente, a gente teve uma invasão de chaves Pix no CNJ, né? 11 milhões de registros, quer dizer, isso é preocupante, né? Ali o grifo que está em vermelho ali, que vazou apenas nome, chave, Pix, isso é um grifo meu, né? Na verdade, isso não está na reportagem. Qual foi a posição do Banco Central aqui, nessa condição especificamente? Não, fiquem tranquilos, praticamente não vazou nada de informação, mas pensem comigo, né? O criminoso, ele tem tempo, né? A gente não tem, mas o criminoso tem. E aí, você imagina numa condição dessa, do CNJ, que ele pega o telefone, liga para determinada pessoa e fala, olha, seu João das Couves, eu sou do banco tal, o senhor teve uma movimentação estranha na sua conta corrente número tal, né, da agência número tal, através da sua chave Pix, joaodascouve@gmail.com, e aí, blá, 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 blá. Quer dizer, está feito, né? Se a gente pegar aí o Pareto aí dos 80-20, se de 10 tentativas que ele fizer, 2 ele conseguir, ele já cumpriu a meta dele. E como ele tem tempo, ele vai conseguir, né? Ele vai conseguir e vai conseguir pegar as informações. Isso daí a gente chama de engenharia social, né? Então, isso é muito comum hoje. Então, você imagina o tamanho do estrago que esses 11 milhões de registros farão na mão daquele pessoal que pensa pelo lado do mal, né? Então, isso é o que a gente sabe. E aquilo que a gente não sabe, né? Muitas vezes há invasão, há acesso às informações nossas, e a gente nem sabe que aquilo aconteceu. Então, esse mundo que a gente vive hoje, a gente, infelizmente, não tem privacidade nenhuma das nossas informações. Esse aqui é um relatório, um anuário que tem da área de cibersegurança, muito importante, que ele é uma coleta das informações de vários CEOs, CISOs, né, que são ligados à área de segurança. E ele dá um norte do que vai acontecer no próximo ano, que no caso agora 2025. E dentro desse anuário aí eu peguei 3 pontos que eu entendo que são extremamente importantes, né? O primeiro é a parte de geopolítica, que seria as guerras, né? Então, a gente tem aí, quando há uma guerra, há um movimento de ataque muito grande, né? A gente vê isso agora na guerra da Rússia contra a Ucrânia. A Rússia já fez vários ataques, né? Ataques à parte de comunicação, os satélites de comunicação da Ucrânia, fez ataques à base de sistema de abastecimento de água, sistema de abastecimento de energia. Então, quando tem algo nesse sentido, há sempre uma movimentação de hackers por detrás para tentar obter informações ou tirar a comunicação de alguma maneira, né? O segundo ponto aí é a sofisticação, né? A evolução dos processos de ataque, né? E o terceiro é a importância aí da utilização da IA, né? A IA aí como um instrumento de ataque, os deepfakes, né? Vocês devem ter visto aí que se simula. Teve um caso que o cara estava numa videoconferência lá na Ásia e entrou lá o CEO da empresa e mandou ele transferir 24 milhões para uma conta, ele transferiu. Mas o cara estava lá, ele era o CEO, e não existia, era um deepfake totalmente produzido pela inteligência artificial. Então, esses 3 pontos foram apontados pelos maiores especialistas como os 3 maiores problemas que a gente vai enfrentar, né, de agora para frente, né. Esse ataque que teve lá das chaves Pix,
Por incrível que pareça, o ataque foi feito através de uma senha legítima, de alguém que tinha acesso ao sistema. Então, ele fez um acesso legítimo para fazer algo ilegítimo, né? Então, isso é muito comum também, né? Não é simplesmente atacar através de um e-mail ou clique de uma foto. Hoje é muito comum a tentativa por um acesso normal dentro da própria estrutura do sistema mesmo, né? Então, isso, como é que você evita isso? É monitorando, tendo dupla validação em senha, que é uma coisa muito importante, montando sua estrutura tendo um monitoramento em cima disso, porque nesse caso vazou 11 milhões. Pô, como é que o cara não viu, não validou aquilo para perceber que vazaram 11 milhões de registro num curto espaço de tempo, né? Então, eles têm que monitorar um IP às 2 horas da manhã, acessando essa quantidade de registro, algo estranho está acontecendo. E hoje existem ferramentas de IA que podem fazer isso daí, né? Então, o que é aqui, ó, o que é o que a gente, assim, não tem uma receita de bolo para segurança, mas existem alguns caminhos que você pode seguir que vão te ajudar a proteger o teu ambiente de uma possível tentativa. O primeiro ponto é monitorar o ambiente, que é o que eu estava comentando aqui, né? É ter isso muito forte dentro da tua estrutura de SOC, de helpdesk, para monitorar tudo isso e tentar, na medida do possível, agir com a maior rapidez possível, né? Segundo ponto super importante é a capacitação da equipe, né? Sem capacitação, você não consegue avançar nisso. A segurança do ambiente, né? Aí a segurança, segurança é um troço assim, você pode ter aí firewall, antivírus e backup, né? Você tem segurança, mas eu faço uma analogia que essa segurança é que nem um cachorro, né? Você tem o cachorro, você está olhando para o cachorro e cuidando do cachorro. Só que o cachorro ele tem um carrapato. E aí, o carrapato ele é pequenininho, ele vai devagarzinho, ele é silencioso. Mas se você não cuidar do carrapato, ele mata o cachorro. Então, a segurança é a mesma coisa. Não adianta eu ter isso, firewall, backup, antivírus, se eu não cuidar das coisas pequenas que estão acontecendo lá dentro do meu ambiente, e eu não dou muita importância para isso, né? A terceira é a auditoria, né? Você tem que auditar os teus processos, saber o que está acontecendo, mapear todos eles de forma segura, né? E o plano de resposta a incidente, isso é o mais importante, né? Quando acontecer, né, que eu tenha condição de agir o mais rápido possível, para evitar um problema muito maior que eu possa ter. E, por último, ter a parceria, né? Você ter alguém que esteja do teu lado, que conheça dessa estrutura, que te dê suporte para isso, né? Que tenha ferramentas que vão te auxiliar nisso, né? Porque, assim, eu talvez tenha pintado esse mundo um pouco negro demais, né? Mas ele tem solução. A gente tem soluções hoje no mercado que vão de encontro às necessidades que a gente tem de proteção, né? E por isso que eu vou compartilhar a minha apresentação aqui com o meu amigo Rover, né? Ele é um executivo com grande trajetória na área de tecnologia, já trabalhou em Big Techs, já conduziu processos e projetos no exterior e aqui no Brasil também, e tem a missão aí de proteger e de ajudar as grandes estruturas a se protegerem de ataques, né? Rover Marinho, por favor, vem aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Rover Marinho, sou vice-VP Latam da empresa chamada Halcyon.
Eu peço 15 minutos da atenção de vocês. Entre vocês e o almoço só sou eu. Ok? E eu garanto que se você não mexer no celular agora, você vai se emocionar com o que eu vou falar. Por quê? Por causa do seguinte, pensa comigo aqui. Quem de vocês usa um gov.br, usa a carteira de motorista? Quem de você, como eu, não traz a carteira e traz apenas o celular para cá? Sim ou não? Legal. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Da mesma forma que você tem o seu celular com o seu dado digital, qual é a possibilidade desse dado ser imprescindível para você daqui a pouco pagar o teu almoço? É quase que normal, né? O policial te parou, você precisa passar um cartão de crédito. Hoje a gente pega o smartphone e simplesmente aproxima. Levanta a mão aqui para mim, qual de vocês tem um celular com uma ferramenta de antivírus comprada pelo dinheiro de vocês? Quem de vocês tem antivírus no celular? Se o dado de vocês é tão importante, cadê a segurança? Eu quis fazer essa criticidade para vocês para falar o seguinte. Muito eu escutei aqui, desde que eu cheguei pela manhã, muito eu ouvi falar com relação à inteligência artificial, a processos e tudo mais. Eu trabalhei 14 anos numa Big Tech, 10 anos numa Big Tech que vocês usam o tempo inteiro, chamada Microsoft, 14 anos numa Big Tech, chamada Dell, que fica ali em Hortolândia, e há 2 semanas eu saí dessa Big Tech para tocar um empreendimento, não meu, obviamente, fui convidado para trabalhar com essa empresa chamada Halcyon, na América Latina como um todo. A América Latina hoje é o maior palco do uso de ransomware. Deixa eu explicar para vocês o que é esse nome feio. Da mesma forma que os nossos dados podem ser roubados pessoalmente, imagine um dado do governo federal, municipal, ou dado de alguma secretaria vazado na internet. A gente chama isso de duplo fator de extorsão. Parece muito longe de nós, então deixa eu contar um caso que aconteceu. Eu convivo com hackers dentro da Deep Web o tempo inteiro, o dia inteiro. Minha vida é assim há 7 anos. Pensa no seguinte, uma grande empresa, mulheres, prestem muita atenção nisso, uma grande empresa vendedora de diamantes, um dos maiores comerciantes de diamantes do Brasil, caiu há 2 anos atrás. Como que caiu? Muita gente acha que é a falha de segurança. E era, isso evoluiu. Gente, contratar um hacker para achar uma falha de segurança dentro de uma empresa de vocês custa muito caro. Então o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou contratar e vou pagar para ter uma credencial válida no ambiente de vocês. Um usuário e uma senha que funcione. E eu pago isso dentro da Deep Web por 35 €. E eu consigo isso facilmente. E uma vez que nós conseguimos isso dentro da empresa, o setor de monitoramento não consegue pegar. Por quê? Porque eu sou um usuário válido. Sim ou não? Eu trabalho na secretaria de vocês, só que eu estou fazendo esse acesso de Singapura. Ou eu estou fazendo esse acesso da China, ou de qualquer outro país latino-americano. E uma vez que eu tenho esse acesso validado, eu começo a escanear a rede de vocês ao ponto de conhecer e localizar vulnerabilidades. Essas vulnerabilidades, elas facilmente podem o quê? Trazer prejuízo financeiro para vocês. Então voltemos ao tema dessa grande vendedora de diamantes. Vocês sabiam que um diamante vendido no Brasil hoje, ele necessariamente é como um carro? Você precisa ter um documento de origem, um documento de destino? Quem sabia disso, levanta a mão. Eu não sabia, ok? Mas você precisa. Quem comprou e para quem vai. A partir do momento que essa empresa foi hackeada e pediram para que pagassem os dados, se você não nos pagar, a gente vai revelar os seus dados na internet. A empresa facilmente falou assim, não, eu não vou pagar. O hacker muito esperto já tinha localizado uma base do INSS que tinha vazado na internet e ele rapidamente cruzou os dados de quem comprou com quem foi o favorecido. E postou 3 CEOs que fizeram a compra de diamantes, mas a entrega não foi para suas esposas. A coisa é séria. Então, quando a gente fala de dado vazado, não é mais uma brincadeira de criança, a gente não está falando mais de um adolescente brincando na Finlândia de desenvolvimento de uma ferramenta para fazer um ataque. A gente está falando de um ataque estruturado. Só para vocês terem ideia, a IBM lançou hoje o Data Breach, né? Um relatório anual da IBM. Eu estou com ele aqui na minha mão e está dizendo que o custo médio de violação no Brasil, o que significa isso? É o custo que você paga para restaurar um ambiente, gira em torno de 7,9 milhões de reais. Um simples ataque. Ou seja,
Eu garanto que não é muito fácil para nós recebermos 7,9 milhões de reais em salários mensalmente, mas é o que eles têm conseguido fazer várias e várias e várias vezes no ano. Eu separei aqui para vocês um ponto bem interessante, que é isso aqui, ó. Como que a gente faz? Como que isso acontece? Ele acontece em duas fases. A primeira fase, que está do lado esquerdo de vocês, é o bypass de soluções sofisticadas. Porque se eu perguntar aqui quem de vocês tem antivírus, todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo vai levantar a mão. Ah, eu tenho o EPP, eu tenho o EDR, eu tenho o XDR, eu tenho o monitoramento. Todos vocês vão ter isso. E ótimo, que legal. Só que soluções avançadas, utilizando a inteligência artificial, elas já existem para literalmente bypassar qualquer solução de segurança. Ela é feita propositalmente para isso, bypassando a solução de segurança. E uma vez que a solução de segurança ela é bypassada, e a gente está falando aí das 7 principais do mercado, First Gartner, ou seja, que está lá no First em relatórios, já foram bypassadas, a gente vem para o problema 2, que é o quê? A criptografia do dado. Esse ponto que é bem interessante, porque o impacto disso é de que o hacker ele já está dentro do ambiente e quando o ataque ele é promulgado, significa que o hacker ali já se pré-estabeleceu. Mas a grande sacada aqui é a seguinte, sabe quando nós fazíamos universidade, né, para quem já passou por universidade, e nós tínhamos ali a ideia do pai entregar a chave da casa? E se você perde a chave da casa, você tem sempre aquela chave que a tua mãe esconde dentro do primeiro vaso, lá no quintal. O hacker, quando ele invade a tua empresa, ou ele invade o teu órgão, a tua secretaria, ele sempre tem uma forma de voltar a fazer uma segunda invasão. Foi assim que aconteceu com um dos maiores laboratórios do Brasil. Foi assim que aconteceu com um dos maiores bancos do Brasil. E ao ponto do que você simplesmente acha que você voltou ao normal e você publica na internet isso. Olha, eu estou ativo novamente. Blum, vem o segundo ataque e vem muito pior. Então, todas as vezes que a gente pensa em ataques e principalmente em proteção de dados, todas as ferramentas de segurança que nós podemos ter no mercado hoje, atualmente, elas fazem muito bem a função das mesmas. Mas nenhuma delas foi desenvolvida pensando em resiliência e pensando em processos novos. Aqui, a gente está falando muito sobre inteligência artificial. Eu escutei muito falar sobre isso. E um ponto que é bem interessante, toda inteligência artificial de mercado, ChatGPT, Gemini ou qualquer solução de segurança hoje, ela usa um negócio chamado rede neural convolucional. Foi muito pesado? Resumo da ópera. Eu peço um dado e entrego esse dado. Ele processa esse dado e sai uma resposta. Ficou mais fácil agora? Você vai lá no ChatGPT e pergunta assim, quem ganhou o jogo ontem? O ChatGPT vai ver quem jogou ontem e vai falar, quem ganhou foi fulano, ciclano, beltrano, nananana. Simples assim. Se você embaixo perguntar assim, o jogo de ontem, você tem que especificar o jogo, porque ele não tem essa inteligência. Por mais que chamamos de inteligência artificial, nós modelamos essa rede neural. Essa rede neural, chamada de rede neural convolucional, ela toma posse de mais ou menos 98% das ferramentas de segurança do mercado. O que isso significa? Isso significa que qualquer coisa que use uma inteligência artificial melhorada vai conseguir fazer um bypass. A rede neural mais propriamente segura que nós temos hoje, ela é conhecida como rede neural em cápsulas. É o que mais se aproxima do pensamento biológico humano. Ou seja, você só consegue recordar o que você tomou de café hoje, ou o que você almoçou ontem, por causa dessa rede neural biológica que você tem. As conexões dos neurônios. E o que a gente se aproxima disso dentro de inteligência artificial é rede neural em cápsulas. Quantas soluções de mercado hoje existem que usam rede neural em cápsulas? Essa é a pergunta que vocês têm que fazer. Uma outra pergunta que nós temos que fazer. Vocês já ouviram aqueles carros chamados de Tesla, sim ou não? Se você estiver dirigindo um Tesla a 50, 100 ou 70 por hora, e uma criança se jogar na frente do carro, o que você acha que o carro vai fazer? Sozinho. Ele vai frear. Ele não vai desviar. Ele vai frear. E tem um porquê de não desviar. Porque o desvio ele pode causar um acidente num segundo objeto. O frenar é na hora o stop daquilo. E é isso que a nossa solução ela usa. A mesma inteligência artificial que os carros usam na Tesla. E é por isso que nós somos diferencial de mercado. Hoje,
por uma incidência do governo americano e pelo Senado americano ter aprovado, a empresa que eu faço parte, chamada de Halcyon, é a única empresa no mercado hoje com acesso privilegiado ao kernel da Microsoft, por onde vem 93% dos ataques de ransomware. Dos 93% dos ataques de ransomware que vêm em Microsoft, das empresas que usam a nossa solução, 0 pagaram resgates. Rover, então você está me dizendo que, mesmo que um resgate, mesmo que... Eu acho que saiu aqui. Foi. Quero mostrar isso para vocês. Todas as vezes que a gente fala de um ataque ele tem várias facetas. Não é sempre da mesma forma e nem nunca do mesmo jeito. Agora, o que é importante nós entendermos é como nos protegermos em cada um desses itens. Vocês recordam há poucos minutos, quando eu iniciei conversando com vocês a respeito de que, quando o dado que vocês têm dentro do celular ou o documento de vocês é muito importante que eles estejam seguros? Vocês recordam disso? Imagine um dado hoje de governo ou um dado de secretaria. Quando a gente fala, e eu trabalho muito com bancos, foi falado aqui de várias das cores dos bancos, né? Todas essas grandes cores de bancos são clientes hoje olhando a nossa solução e testando a nossa solução. Um dos maiores pontos que nós fazemos é testem. Como que nós conseguimos ter, mediante o processo, e poder afirmar para vocês que vocês hoje estão seguros contra o maior índice de vulnerabilidade hoje na questão de custo, que é o ransomware? Nós testamos. E como que nós testamos isso? De uma maneira muito simples. Nós, tecnicamente falando, isolamos uma máquina de vocês, uma máquina que vocês vão entregar para um funcionário de vocês, e nós atacamos essa máquina, ao ponto de bypassar qualquer solução de segurança que você tenha hoje no mercado, ou que vocês tenham dentro do ambiente de vocês. Voltamos essa máquina do zero, instalamos a nossa solução junto com a de vocês, porque a nossa ideia não é substituir o seu antivírus, não é substituir o teu backup, mas garantir a resiliência das operações, e fazemos novamente o mesmo ataque. Para que não haja a dúvida de que, olha, eles devem ter manipulado algo, colocamos isso na mão da tua equipe de segurança para que eles tentem fazer as invasões. E garantimos que nós vamos bloquear 100% das tentativas. Por que a gente consegue fazer isso? A gente não consegue fazer isso porque a gente inventou a bala de prata. Porque não tem bala de prata. A gente consegue fazer isso porque a gente tem posição privilegiada dentro do kernel do próprio Windows. Tecnicamente falando, de uma maneira muito simples, vocês lembram o que aconteceu em setembro do ano passado, quando uma Big Tech da área de segurança teve um problema e parou metade do mundo? Quem lembra disso? As companhias aéreas americanas pararam, muitas Big Techs pararam, LinkedIn parou, Microsoft parou, Outlook parou, Gmail parou. Quem lembra disso? Sim ou não? O ano passado aconteceu isso. Deixa eu explicar uma coisa muito simples para finalizarmos. Todas as vezes que a gente olha para 93% dos ataques que acontecem no mundo, esses 93% eles estão olhando para a Microsoft, para o Windows. Os outros 7% estão olhando para Linux. Nesses 93% que são Microsoft, quando a gente pega o Windows que você instala lá no teu computadorzinho de casa ou nos servidores, ele tem uma divisão de 7 camadas, que a gente fala tecnicamente que são 7 camadas de kernel. Dessas 7 camadas, o antivírus só consegue chegar até a terceira. A segunda, a primeira e a 0, ninguém consegue entrar. Por que ninguém consegue entrar? Porque é fechado. E todo mundo sabe disso. Você paga para ter Microsoft. Quando você compra um computador na Dell, na Lenovo, na HP, em qualquer lugar, você paga para ter o Windows dentro desse computador. Tanto que se você pegar esse computador com um sistema operacional diferente, você paga até mais barato. Até aqui tudo bem? O que acontece? Há 3 anos atrás, quando o Senado americano aprovou esse acesso privilegiado a uma única empresa no mercado, dito Halcyon, nós hoje conseguimos ler o kernel 0. Então, exemplificando, quando nós temos um ransomware dentro do ambiente de vocês para criptografar o dado, que nada mais é, gente, do que ele misturar esse dado com uma informação que você não tem como desqualificá-la ou relê-la, nós estamos acima disso lendo tudo o que está acontecendo. E conseguimos fazer, com um clique de mouse, um processo extremamente simples, o retorno dessas informações. Em resumo, o que eu queria deixar de mensagem para vocês? Não existe uma solução 100% segura que proteja vocês de ransomware,
que é um dos ataques de hackers mais vulneráveis hoje no mercado. Mas essa estrutura de ataque, ela não se protege sozinha. Se protege com lição de casa e, em primeiro lugar, educação de usuário. 94% dos ataques hoje executados em Gov ou executados em Private são feitos com acessos válidos. Se o teu usuário não for educado, não vai adiantar você ter a ferramenta que for. Você vai ter o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto ataque. De todas as formas, conforme prometido, faltando 2 minutos para o meio-dia, eu volto a sessão para vocês. E se vocês quiserem conversar, falar um pouco mais a respeito disso, eu vou estar aqui no restante do dia para batermos um papo. Muito obrigado. Muito bom.